Fala, gente, pode sentar, pode ficar confortável aí no seu lugar. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Felipe, sou um dos pastores da Nova Geração, um dos pastores da Rede. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Que legal que você veio, que legal que você está aqui. E, cara, que banda legal, é muito massa, eu gosto de fazer parte disso também. E louvar a Deus com música, né, é muito bom. Agora, então, chegou o momento de a gente conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito de uma mensagem que eu preparei com esse tema tão rico, tão pobre, e eu quero compartilhar nesses próximos minutos agora com você. Quero que você preste muita atenção, por favor. Eu acho que vai ser talvez importante para a gente conversar sobre isso. Quero que você abra o seu coração. A gente já orou aqui pedindo para Deus falar com a gente, e Ele já está falando. Então, por favor, agora a gente vai se concentrar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, se você trouxe aí no celular ou de papel mesmo, e abre aí em Marcos, que a gente já vai ler daqui a pouco uma passagem desse evangelho, tá? Mas antes disso, essa semana eu estava preparando então essa mensagem para a gente conversar, e aí eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu sou velho, eu já confesso para você, sou tiozão. Então, os meus filmes favoritos, assim, tirando esses últimos, assim, mais topíssimos de todas as galáxias que saíram, para mim, os filmes mais legais são os filmes velhos. Não sei se você gosta ou não, mas é a minha opinião, por favor, não me cancele. Cara, esse filme é muito legal. Cheque em Branco, conta a história, então vou dar um spoiler para você. Esse filme está disponível na Disney Plus, se você quiser assistir, tem lá para você assistir. Eu recomendo, porque é uma comédia legal, filme de 1h30, diversãozinha barata e bacana, tá bom? Cheque em Branco, então, conta a história desse menino aqui, que ele, Preston, nome dele, e ele, com 14 anos de idade, então o filme passa, né, nessa situação da vida dele, e aí é um menino que está ali morando com os pais, ele tem a vida dele difícil, porque também ele mora e divide quarto com os irmãos, e os irmãos vivem agredindo ele, vivem roubando as coisas dele. Tem uma cena lá que os irmãos pegam o potinho de dinheiro que ele guarda lá com muito suor, com muita dificuldade, ele vai guardando aquele dinheiro, e uma cena os irmãos pegam, e ele odeia os irmãos dele. Tem até um momento que ele chega para os pais dele e pergunta assim: pai, eu acho que os meus irmãos têm que ter o quarto deles e eu tenho que ter o meu quarto, eu não posso dividir o quarto com eles porque é horrível, eles são muito chatos e tal. E o pai dele fala: não, seus irmãos trabalham, eles precisam de um espaço para trabalhar, e lá no outro quarto é o espaço deles de trabalho, e agora eles dormem com você. E ele fica chateado, fica zangado. Só que aí acontece uma reviravolta na história do filme, e esse menino tinha vários sonhos, ele queria fazer a vida dele de um jeito diferente, queria que fossem as coisas diferentes na vida dele, e acontece uma reviravolta e ele fica milionário. Do nada, ele ganha um dinheiro, e aí eu não vou contar todo o filme para você depois se quiser assistir, mas ele ganha muito dinheiro, fica milionário, ganha $1 milhão, e de forma legal, digamos assim, depois você vai ver lá no filme. E aí que tá, então com esse dinheiro que ele começa então a fazer coisas legais para a vida dele, tudo muda na vida dele. Ele inventa uma história que ele trabalha para o senhor Macintosh, um senhor muito rico, famoso, que ninguém conhece, com agenda muito apertada, e ele é um servo desse senhor Macintosh. Então ele vai lá e contrata para ele uma limusine, um motorista, como se ele, né, não, isso aqui é para o senhor Macintosh, eu vou levar o carro e tal, e o motorista vai com ele para tudo que é lugar, e eles se divertem, eles vão em loja de brinquedo, e aí ele começa a vida dele. Então ele fala assim: o que eu vou fazer? Vou comprar uma casa. Ele compra uma casa em nome do senhor Macintosh, e ele começa então a dar várias festas nessa casa, e começa a viver a vida do jeito que ele quer, comprando tudo que ele quer, e fazendo tudo que ele quer. Agora você para aqui e imagina um menino de 14 anos de idade, milionário, que tem todo o dinheiro ali para fazer o que ele quiser. O que será que ele não vai fazer, né? É engraçado que quando ele vai sair do banco com aquele dinheiro todo, a pessoa que entregou o dinheiro para ele fala assim: olha, não vai gastar tudo em doce, né? E ele fala: verdade, tudo bem. E essa história me lembra muito o que a gente vai conversar hoje. E aí eu quero fazer uma análise muito rápida então da vida desse rapazinho aí do Preston. Em primeiro lugar, ele tinha 14 anos, ele estava no começo da vida dele,
E no começo da nossa vida, eu tiro para mim, pela minha própria vida, falta sabedoria, falta experiência. Então, as coisas que a gente quer, as coisas que a gente deseja, muitas vezes tem muito mais a ver com o nosso ego do que de fato com a resolução que a gente precisa para a nossa vida. Então, com 14 anos, talvez você ainda não tenha muita noção do que você quer de fato para a sua vida, talvez o que você quer sejam só prazeres momentâneos, e é mais ou menos o que acontece na história desse filme. Mas ele morava com os pais, isso também me lembra que morar com os pais é uma bênção e uma desgraça. Por que uma bênção? Porque, mano, maravilhoso, você não precisa pagar boleto, você não precisa se preocupar com o aluguel que vai vencer. Muitos de nós aqui, claro, jovens, já ajudam em casa, já, honra ali um compromisso, uma conta ou outra, mas a maioria dos BOs são os nossos pais que resolvem. Eu, quando tinha mais ou menos sua idade, aí 17, 18, 19 anos, eu morava com os meus pais, e chegou nessa fase onde eu olhava pelo ponto de vista de que morar com os pais era uma desgraça, porque às vezes eu queria fazer algumas coisas e meus pais falavam, não, minha casa, minhas regras. Eu falava, poxa, mas como assim? Eu estou ajudando em casa já, eu trago dinheiro, eu ajudo nas coisas de casa, eu corto a grama, como é que eu não posso dar uma festa aqui em casa, trazer meus amigos? Não, como assim? Tipo, calma, até pode, mas vamos planejar isso, vamos organizar. Que planejar? Eu só quero trazer todo mundo hoje à noite e tudo mais e tal. Enfim, morar com os pais é muito bom, mas também pode ser muito ruim, dependendo da fase de vida que a gente está. Ele dividiu o quarto com os irmãos, eu não sei se você divide o quarto com seu irmão. Só para eu saber, levanta a mão aí, quem divide o quarto com o irmão ainda, né? Tem bastante gente. É bom ou é ruim dividir o quarto com o irmão? Depende, né? Tem vezes que é bom, que ali você está às vezes numa situação que, tem alguém para conversar, trocar ideia, jogar Uno e fazer raiva para outra pessoa, é muito legal. Mas a maioria das vezes é ruim, porque ou você que faz raiva para o seu irmão, ou ele que faz raiva para você, vice-versa. Eu sei de muitas histórias de irmãos que gostam de sabotar uns aos outros, né? E isso fica, enfim, uma guerra sem fim. Mas a história do Preston, ele dividia o quarto com os irmãos, era muito ruim, tinha conflito com os amigos da escola. Tem uma parte do filme que ele acorda de manhã, vai para a mesa do café, e é o dia do aniversário dele. E ele está ali com os pais dão parabéns para ele e tal. E os pais dele também dizem assim, olha, mas hoje é aniversário de um amigo seu da escola, e vai ser lá no parque de diversão mais legal da cidade, e ele vai para esse parque de diversão, para o aniversário desse amigo, que na verdade não era muito amigo assim, tinha uma rixa ali, esse amigo não gostava muito dele, então tratava ele muito mal. Ele foi no parque de diversão no dia do seu aniversário, para comemorar o aniversário do amigo, e foi tratado muito mal, então ele ficou muito triste com isso. Ele chega até a falar assim, hoje é o pior dia da minha vida e tal, enfim. O que mais? Ele não gostava da vida dele, porque para ele nada fazia sentido, tinha várias coisas na vida dele que ele queria que fosse diferente, então essa hora ele fala, minha vida é horrível, não gosto da minha vida. Só que ele ficou milionário, do nada. E isso mudou tudo, isso mudou as amizades dele. Agora aquele amigo lá que ele tinha rixa, um dia chegou para visitar ele na casa nova dele, deixa eu entrar. Ele olhou pela câmera assim e falou, não, esse aí, pode botar ele para fora. Não deixou o amigo entrar, e enfim, começou a viver a vida do jeito que ele queria, por causa da grana, por causa daquilo agora que ele tinha oportunidade. Só que ele gastou todo o seu dinheiro com seus próprios desejos. Ele não ajudou a família dele, ele não deu R$1 para os seus pais. Depois tem no final do filme, né? Rola um grande conflito entre ele e os seus pais ali, depois isso se resolve, mas o dinheiro que poderia ajudar seus pais, ele não pensou, ele não ajudou seus pais, ele não fez nada além de gastar com ele mesmo, consigo próprio. E isso me lembra justamente essa parte da Bíblia que a gente vai ler agora, que eu pedi para você abrir aí, em Marcos capítulo 10, a gente vai ler do versículo 17 ao 22, e eu quero ler junto com você essa história que é muito famosa na Bíblia, conhecida como a história do jovem rico, tá bom? Vamos ler. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém e honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E com amor, olha só o que a Bíblia fala aqui, hein? Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: mas ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. E essa história é a história do jovem rico na Bíblia. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem que representasse esse encontro de Jesus com esse homem. Meio, dá para a gente ter uma ideia de como foi que aconteceu isso. Então, numa certa situação, Jesus com seus discípulos caminhando, Jesus encontra um homem, e a Bíblia diz que ele tinha alta posição. Aqui agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a história do Preston, do filme. A gente analisou um pouco da vida dele, um pouco do contexto. Então, eu quero analisar junto com você um pouco desse contexto, desse encontro de Jesus com o jovem rico. Vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele era um jovem. Isso mostra para nós que ele estava no auge da idade. A juventude é o momento que a gente tem mais vigor, o momento que a gente tem mais energia para fazer as coisas. E aqui já entra o primeiro ponto de atenção para nós nessa noite. A nossa geração de juventude é uma geração muito Nutella. O que eu mais tenho escutado na nossa geração de juventude são jovens reclamando que precisam acordar, às vezes 5, 6 da manhã, porque tem uma jornada de manhã de trabalho, e depois que acaba o trabalho, precisa pegar uma van e ir para não sei aonde para fazer a faculdade, e aí depois chega em casa de noite cansado, dorme o que dá para dormir, come o que dá para comer. No outro dia, a mesma coisa, a mesma rotina, durante semanas, durante meses e durante anos, talvez, esses anos da juventude, E eu vejo muitos jovens reclamando disso, reclamando dessa rotina que não sobra tempo para nada, que é cansativo, e eu só tenho que estudar, e acordar cedo, eu queria dormir mais, eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais vigor. Tá, mas calma lá, deixa eu explicar uma coisa para você. A nossa vida é feita de vários ciclos. Você sabe disso. Quando você era criança, você tinha algumas responsabilidades como criança. Talvez a sua maior responsabilidade como criança era apenas se alimentar bem e crescer saudável. Brincar, se divertir. Depois você foi crescendo, começou a entrar mais responsabilidade com a escola, com o dever de casa, com algumas coisas de casa, afazeres de casa. E a gente vai crescendo, e aí você se torna jovem, adolescente, jovem, então você começa a adquirir mais responsabilidade ainda. Com essa responsabilidade também vem mais autonomia. E tudo isso pode ser desfrutado de uma forma feliz, de uma forma agradável. Porém, é muito difícil você, na época que você está, nessa juventude, no auge da sua idade, olhar para o que você está vivendo hoje e ser grato. Porque tudo isso, essa gratidão e todo esse privilégio que você tem de viver tudo que está vivendo, é ofuscado pelo cansaço, pelo desânimo muitas vezes, pela solidão, pela pressão. Você está entendendo? E isso é um problema da nossa geração, da nossa juventude agora. Sempre foi assim. Se você conversar com seus pais, os seus pais sofreram muito mais do que você, trabalharam desde muito mais cedo. Se você conversar com seus avós, talvez muito mais trabalharam do que você nessa mesma idade. Talvez muitos deles já tinham responsabilidades familiares, de cuidar de um filho, de cuidar de uma casa, e o que eu vejo hoje é a nossa geração com um mínimo de responsabilidade, mas as maiores queixas do mundo. E isso é um problema, porque, voltando para cá, quando a gente olha para a Bíblia e para essa história do jovem rico, a Bíblia conta que ele era jovem, mas ele era um jovem de alta posição. Isso está lá no Evangelho de Lucas, que também relata isso. Tem Lucas capítulo 18, tem Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10, que contam essa história. E ele era um jovem de alta posição. O que isso quer dizer? Quer dizer que jovem ainda,
esse jovem trabalhava muito, esse jovem se empenhava muito, e isso foi trazendo ele para cima, para a liderança, para a referência. E aqui para mim, para você, fica esse aprendizado, que quanto mais a gente se esforça, mais a gente trabalha, mais a gente também adquire experiência, adquire coisas boas, a gente vira referência. Então a gente pode usar isso para o negativo, para só reclamar e dizer, poxa, minha vida é horrível mesmo, e eu sou um jovem que não tem tempo para nada, burnout. Ou a gente pode usar isso para aprender e dizer assim, Deus, muito obrigado, porque desde jovem o Senhor está me dando várias oportunidades de trabalhar, de adquirir experiência, de fazer coisas novas, participar de reuniões, de lugares diferentes, aprender e ganhar experiência, já jovem. E aí esse jovem de alta posição, ele vem correndo e ele se joga diante de Jesus, e isso mostra para mim que, de alguma forma, ele entendia a posição de Jesus como alguém maior do que ele, e ele vem correndo na direção de Jesus, e ele se ajoelha, e na foto que a gente viu, você imagina aquele cara com aquela roupa boa, bonita, e diante de Jesus ele vem correndo e se ajoelha, ele vai sujar a roupa dele, mas parece que ele não se importa muito com isso. O que ele está de verdade aqui demonstrando, se ajoelhando diante de Jesus, é que, opa, eu acho que eu tenho que me submeter ao que esse Jesus tem a falar. Isso é muito bom. Isso ensina para nós que eu e você precisamos aprender a nos submeter e ouvir o que Jesus tem a falar. E digo mais, ouvir de joelhos o que Jesus tem a falar, com humildade. Então ele se ajoelha, ele faz uma boa pergunta. A pergunta que ele faz para Jesus é maravilhosa. Ele não pergunta, Jesus, o que faço para conquistar uma cobertura num prédio? Jesus, o que faço para ter mais poder ainda? Jesus, o que faço para ter mais engajamento na minha rede social? Não. A pergunta dele é, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O tema da pergunta era muito bom. A vida eterna era algo que as pessoas naquela época debatiam muito, conversavam muito, tinham muitas discussões sobre como alcançar a vida eterna. Tinham várias questões políticas que rachavam a sociedade naquela época. Tinha alguns fariseus, tinham saduceus, tinha outros grupos teológico-políticos que tinham divergentes opiniões sobre como alcançar a vida eterna. E Jesus desponta como um novo mestre falando sobre vida eterna também de um jeito diferente. E esse jovem pergunta então, Jesus, eu quero ouvir de você. Eu já ouvi a lei judaica, eu já ouvi os 613 mandamentos que tem nessa lei judaica, eu já ouvi os fariseus, eu já ouvi os melhores rabinos, mas Jesus, como eu faço para conquistar e para herdar a vida eterna? Mas, de boa motivação, o inferno também está cheio. Porque depois Jesus vai conversando com ele e revela que talvez aquele tema da pergunta até foi legal, mas o jeito como ele queria alcançar essa salvação foi equivocado. Ele recebeu um desafio de Jesus. Olha, Jesus responde para ele, estou vendo que você é um jovem de alta posição e tudo mais, agora, obedece os mandamentos. Você sabe, você tem a Bíblia aí. Para mim, para você é isso hoje, Jesus falando. Se a gente chegasse hoje para Jesus, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna hoje? Talvez Jesus ia virar para você e falar assim, olha, você sabe, você tem a Bíblia aí, você pode ler a Bíblia e na Bíblia está escrito, não mate, não roube, não adultere, ame a Deus, ame o seu próximo como a si mesmo, você sabe. Aliás, nesse mesmo livro de Marcos, alguns capítulos depois, capítulo 12, a partir do versículo 30, Jesus, em outra conversa, resume toda a lei e todos os mandamentos em apenas 2. Ame a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma. E ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume a esses 2 mandamentos. Então sempre vai ter a ver com entregar a vida para Deus, mas também sempre vai ter a ver com o próximo. Sempre vai ter a ver com o outro. E Jesus fala isso para ele. Olha, cumpra os mandamentos. E aí o jovem rico, olha, eu já obedeço. O Senhor tem que olhar para a minha vida, porque desde a minha juventude eu sou crente. Talvez é igual você aqui sentado hoje. Talvez você está aqui sentado hoje mais um dia, onde você vem numa igreja, na sua igreja, talvez você cresceu a vida inteira em igreja, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a Bíblia, e aí tem mais um cara aqui falando sobre como a gente tem que ler a Bíblia e respeitar os mandamentos, e você fala, sim, tudo isso eu já faço, tudo isso eu já sei, tudo isso eu já cumpro. Eu sou uma pessoa boa.
Eu sou um cristão legal, porque eu tenho respeitado os mandamentos desde novo. Foi isso que o jovem rico respondeu para Jesus. E a Bíblia fala que Jesus gostou da resposta. Ele era um jovem obediente a Deus e Jesus o amou. Jesus olhou, eu gostei assim, amostradinho. Jesus amou essa resposta, falou assim, cara, que legal. Um jovem que obedece os mandamentos desde a juventude, que respeita a lei de Deus, muito bem. Mas calma lá, deixa eu fazer um desafio um pouco maior então. Jesus faz um novo desafio para o jovem. Jesus fala assim, que legal, mas vamos lá, ainda te falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, pega o dinheiro e dá para os pobres, porque assim você ajuntará muitos tesouros no céu. Depois disso, venha e siga-me. Esse desafio quebrou as pernas do jovem, porque quando ele escuta esse desafio de Jesus, ele fala assim, como assim? Como assim, Jesus? Porque eu tenho tantos tesouros aqui. Jesus menciona outros tipos de tesouros que talvez não eram atraentes aos olhos daquele jovem. Você está entendendo como é contraditória a vida desse jovem? Porque ele chega para Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele fala, vida eterna. É como se ele falasse crentez diante de Jesus. Ele chega perto de Jesus e fala, graça e paz. E Jesus fala assim, graça e paz? Vamos ver se paz mesmo. Quais são os seus tesouros? Jesus pergunta para ele. E aí a Bíblia fala que esse novo desafio confronta aquele jovem, expõe o coração dele, expõe de fato onde estava firmado o seu coração. E ao ouvir esse desafio, o jovem se desaponta, ele não gostou do confronto. Ele se sente desconfortável, ele não esperava ouvir isso de Jesus. Talvez o que ele esperava ouvir de Jesus é, nossa, que legal, você é um jovem excelente, então vem cá, você vai ser o líder do meu bando. Você vai ser o meu capanga principal. Talvez ele esperava ouvir isso de Jesus. Mas o bom de conversar com Jesus é que ele não conversa com a gente como quem conversa apenas vendo o olho no olho, sabe? Mas Jesus conversa olho no olho e olhando para o coração também. E aí, diante desse desafio, diante desse confronto que ele não gostou, ele não estava disposto a viver uma vida de entrega por completo por Jesus. Então a Bíblia fala que ele vai embora, desapontado, triste. E aqui entra a parte que eu gosto de aplicar, que talvez, a Bíblia não fala isso, só que a Bíblia nunca mais menciona esse jovem. Nunca mais. O apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus, se rendeu a Jesus e de fato viveu uma entrega completa e foi transformado por Jesus, inclusive nos seus desejos. Antes Paulo desejava perseguir o evangelho, matar os cristãos e viver uma vida reta na lei. E ele tem um encontro com Jesus e depois disso ele passa a jogar tudo fora. Ele fala que eu considero tudo o resto esterco, cocô. A única coisa que importa para mim agora é Cristo. Ele tem uma transformação completa. E a Bíblia começa a contar a história de Paulo, e depois Paulo escreve praticamente o Novo Testamento inteiro. Mas o jovem rico, aquele jovem que era lá no começo, todo pomposo, com tanto potencial, com dinheiro, com posição, a Bíblia nunca mais menciona ele. Talvez, provavelmente, ele saiu desapontado com Jesus e foi procurar fazer outra coisa. Ou foi procurar se refugiar em outra religião. Assim como eu e você, muitas vezes, quando somos confrontados por Jesus, nós não gostamos do que ouvimos. Quando a Bíblia vem e confronta o nosso coração e fala assim, olha, isso que você está fazendo aí, você não devia fazer. E a gente fala assim, nada a ver? Foi o que esse jovem falou para Jesus. Pô, Jesus, vender minhas coisas, nada a ver? E isso afastou aquele jovem de Jesus. Talvez ele se desviou. Talvez ele não viveu mais uma história de transformação com Jesus. Então, como pode alguém ser tão rico e tão pobre ao mesmo tempo? Como pode um jovem ter um discurso tão bonito de falar de vida eterna e falar coisas que agradaram Jesus,
mas ao mesmo tempo tem um coração tão vazio, tão longe da verdade de Deus. Como pode? Como pode um jovem do Pulse estar sentado aqui, ouvindo a pregação, cantando as músicas, mas estar com um coração totalmente longe de Deus? Como pode? É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente pensa. E a gente precisa agora então louvar a Deus e agradecer muito a Deus, porque nós temos a palavra dele, que serve para nos orientar e nos confrontar também. Quando nós precisamos mudar nossas atitudes, quando nós precisamos mudar de rota, está lá, Deus está lá para dizer: olha, você precisa mudar, você precisa tomar uma decisão comigo, você precisa ter um encontro comigo, entregar sua vida para mim, entregar suas decisões, entregar suas atitudes, entregar sua fala, entregar os seus pensamentos. Porque senão, nós corremos o risco de ser essa geração do Preston. Temos tudo ao nosso alcance, mas mesmo assim ainda somos tão pobres e vivemos tão longe de Deus. Então por isso, eu trouxe essa imagem que representa exatamente isso. Como pode alguém ter acesso tão fácil à verdade, à fonte da vida, ao próprio Jesus, e se distrair com tantas outras coisas? Como pode? Os nossos pais viveram isso, os nossos avós viveram isso, cada geração viveu suas distrações, mas a nossa geração se distrai muito fácil. A nossa geração perde o foco de Jesus num piscar de olhos. A nossa geração perde o foco de Jesus numa resenha nova que aparece. A nossa geração se distrai e tira o foco de Jesus numa oportunidade nova que aparece de ficar rico. Isso é muito grave. Então por isso, eu quero lembrar uma frase de um teólogo, John Owen, que fala: a mente sóbria e vigilante mantém-se afastada dos prazeres carnais e permanece fixa na glória futura. Só que para nós, jovens, é difícil talvez entender isso hoje. Talvez para você essa ficha vai cair daqui a um tempo, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. E tudo bem, cada um tem o seu tempo para entender que os tesouros desse mundo não são tão valiosos quanto os tesouros do céu. Cada um tem o seu tempo de entender isso. Mas o problema é que se você está sentado aqui hoje, Deus está te dando a chance, a oportunidade de começar a viver o novo hoje, não amanhã, não semana que vem, não daqui um mês, não daqui um ano, não daqui 10 anos. Ah, Deus, eu vou viver minha vida para Ti, mas por enquanto só até aqui. Se o Senhor quiser mais, talvez daqui a um ano eu estou pronto. Ah, eu não me sinto preparado para me batizar. O que te impede de se batizar hoje e de tomar uma decisão de fato com Jesus? Sabe, muitas vezes nós vamos adiando o que Deus quer que nós vivamos porque a gente não consegue abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos desejos, das nossas vontades. Isso é muito triste, porque na nossa juventude, viver com Deus é maravilhoso, é incrível, porque nós temos todo o potencial. Estamos no auge da vida, com todo o potencial, com todo o vigor, com uma igreja incrível ao nosso redor, com recursos, mas nós não aproveitamos, desperdiçamos isso, porque trocamos os tesouros celestiais pelos tesouros terrenos. Então por isso, nessa história, eu levantei 4 verdades que servem de alerta para guiar as nossas vidas, e que a gente não seja essa geração do jovem rico. Primeiro, a salvação não tem a ver com obras. Lembra lá no texto, o jovem rico começa dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Está falando de salvação, está falando de Jesus. O que eu faço para não me perder nesse mundo, para viver na eternidade? O que eu faço para herdar a vida eterna? E talvez o tema foi bom da pergunta, mas o jeito que ele perguntou foi errado, porque ele fala: o que eu faço? É como se ele estivesse falando assim: qual é o código que eu preciso instalar? Qual é o drive que eu preciso ir atrás para conseguir isso?
E eu costumo dizer que nós somos a geração do how to. Você vai no YouTube, você pesquisa lá, como ganhar dinheiro fácil na internet, jogando tigrinho. Nós somos a geração do how to. Aí eu comprei um carro, você compra um carro, seu carro começa a fazer um barulho, acende uma luz, você vai aonde? Você liga para o mecânico? Não. Você liga para o YouTube, para o Google, e fala assim, como apagar a luz do painel que acendeu e meu carro está falhando, né? Aí você tem um livro na faculdade para ler de 1000 páginas, que você tem que entregar um resumo em 2 semanas. Aí você vai no chat GPT e fala, como resumir esse livro, me dê todos os tópicos em palavras doces e agradáveis, que eu consiga memorizar. Sabe? Nós somos isso. E eu vou falar para você, tudo bem, sabe por quê? Porque isso é ferramenta. A gente está na época da informação e de acesso fácil à informação. A gente está na época da tecnologia, dos recursos à mão, que a gente pode usar tudo isso de forma positiva. O problema é que a gente usa para criar atalhos. O problema é que a gente usa para não precisar se esforçar o suficiente, ou não percorrer os caminhos que precisamos percorrer. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de salvação, ela não tem a ver com obras. Salvação tem a ver com você desenvolver uma fé, uma mentalidade que vai te lembrar todos os dias que você é salvo, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez por você. Isso é maturidade. Desenvolver maturidade é para quem quer, não para quem diz que tem, já dizia a música. Olha só o que diz Efésios capítulo 2. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A salvação vem pela fé. Tá, Felipe, mas você está me dizendo então que para ser salvo eu só preciso crer? Sim, é isso que a Bíblia diz. Romanos diz que concluímos, portanto, que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé, não pela obediência à lei. Então, nós somos declarados justos diante de Deus, nós alcançamos a salvação pela fé. Eu não preciso fazer, eu só preciso crer. Então, nessa noite, aqui, se você crer que Jesus é o seu Salvador, e se confessar com a sua boca, você está salvo. Simples assim. Nossa, Felipe, mas e o que eu fiz ontem? Você se arrepende? Sim, me arrependo. Você está perdoado, você está salvo. Isso é uma mentalidade, a fé é algo que você desenvolve com o estudo da Bíblia e com um coração devoto a Deus, e esse entendimento você só tem através de uma entrega completa e verdadeira a Deus, e o estudo da Bíblia não é como eu faço para ter a fé, não é o que eu preciso fazer, não tem atalho para a fé. O caminho da fé e da salvação é o próprio Jesus. Mas se você quiser ir pelo caminho das boas obras, vou contar uma história para você. Olha só como é que essa moça está. Ela fez um omelete e ela foi dar a primeira garfada e ela foi comer esse omelete. E eu vou contar para você a história desse omelete. Ela que fez. Não sei se foi ela que fez, eu fiz de novo com inteligência artificial. Enfim, você imagina aqui então esse omelete bonito, ela pega uma frigideira e ela começa a quebrar o primeiro ovo, tal, começa a mexer, aí ela vem e pega o segundo ovo, mexe ali e tal para fazer aquela mistura bonita, joga uma salsa e tal, não sei o que, parará. Aí ela coloca na frigideira e vai mexendo, fazendo ovos mexidos, fazendo um omelete. E aí ela vai quebrando ovos, porque vai chegando mais gente, talvez para comer junto com ela, não sei. E aí um desses ovos, quando ela quebra, ela não percebe, mas esse ovo está podre. Ela mistura tudo ali e o omelete, aparentemente, está lá, não mudou o aspecto, nada. E na hora que ela vai comer, ela percebe que alguma coisa deu errado. Alguma coisa está estragada, não vai funcionar isso aqui de jeito nenhum. Essa história ilustra muito bem como é eu e você tentarmos alcançar a salvação por meio das obras. Porque as nossas boas obras não apagam o pecado e as obras ruins que nós fazemos, e também não apagam as obras boas que deveríamos fazer e não fazemos.
É como se você fizesse um omelete, misturasse os ovos das boas obras ali, mas também colocasse um ovo podre, que representa a sua falta de proatividade para fazer boas obras e também as suas más obras. E você mistura tudo e chega com esse prato e oferece para Deus: está aqui. O Senhor vai querer? É isso. Nós não podemos nos apoiar nas nossas obras para alcançar a salvação, porque a salvação, ela é uma decisão, e você pode tomá-la hoje. Se você ainda não decidiu, de fato, aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida para Ele, e viver pela fé no que Ele fez por você, talvez você está vivendo a sua vida inteira errada. E isso é muito grave. Segundo lugar, você não pode ter consciência do seu pecado. Talvez você pode estar vivendo sem ter consciência do seu pecado. Aquele jovem rico estava vivendo assim. Para ele estava tudo bem. Afinal de contas, ele era um jovem rico, de alta posição. Então, para ele, talvez ele sou uma referência. As pessoas olham para mim e veem: cara, esse jovem é crente mesmo, é um exemplo. E talvez aqui no Pulse seja assim. Talvez você olhe e fale assim: cara, eu tenho buscado ser uma pessoa boa, ser um jovem bom, não arranjo briga com ninguém, não falo mal de ninguém, não estou de tiroteio com ninguém, e eu sou uma pessoa boa, sou um jovem bom. As pessoas olham para mim e me têm como referência. Isso é muito legal. Porém, talvez isso está ofuscando você de olhar para você mesmo e saber do quão pecador você é. O que foi que aconteceu com aquele jovem? Ele não percebeu o quão distante de Deus o coração dele estava. E aí Salmos 19:12 diz que: quem pode ver os próprios erros? Purifica-me dos meus pecados que não consigo ver. Olha só o contraponto. Enquanto o jovem rico chega diante de Deus com uma falsa humildade, dizendo: eu sou bom, e enfim, o salmista aqui diz: Deus, tem pecado dentro de mim que nem eu mesmo sei. Me ajuda a me livrar, a me purificar desses pecados que eu não consigo ver. Essa tem que ser uma oração diária nossa. Todos os dias precisamos orar: Deus, igual o Salmo 51 também fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me livra dos pecados que eu não consigo ver, porque nós somos pecadores. A partir de Gênesis 3, eu costumo dizer que é a maior tragédia que já houve na humanidade, porque Gênesis 3 relata a história da queda, como o pecado entrou no mundo e manchou a humanidade. E a partir disso, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão longe de Deus, estão longe do relacionamento com Deus, não alcançam mais o padrão de Deus. E a partir disso, então, todos os dias, isso tem que me impulsionar a orar, dizendo assim: Deus, eu sou pecador, mas eu não quero ficar pecador. Me ajuda a me livrar do pecado que eu não consigo ver. Se eu estou pensando alguma coisa errada, se eu estou falando alguma coisa errada, fazendo alguma coisa errada, me ajuda. 1 João diz que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Agora, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De novo, está tão fácil, está tão simples, é só a gente se arrepender, é só a gente confessar diante de Deus o nosso pecado, é só a gente pedir ajuda de Deus: Deus, sonda o meu coração, eu não quero pecar, tira de mim o pecado. Deus vai começar a fazer isso. E Ele promete que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente só não usufrui disso. Eu estou viciado em inteligência artificial. Estou confessando um pecado. E aí, essa imagem para mim representa muito bem o que muitas vezes eu e você vivemos diante de Deus. Essa mulher é de uma religião a qual ela aparenta que agora, eu pedi lá, faça alguém se arrependendo dos seus pecados, e a IA fez isso aqui. Aí, isso aqui abriu a minha mente para ver que muitas vezes eu e você somos igualzinhos a essa mulher aqui, somos iguaizinhos, porque essa mulher, ela está ali diante de Deus, talvez contrita, de verdade, com o coração
aberto e falando: Deus, eu pequei, eu quero me arrepender, eu quero me livrar do meu pecado. Mas ela está longe da verdade. Ela está vivendo dentro de uma religião e de uma verdade que não é a verdade. Ela está iludida. Talvez eu e você, aqui nessa noite, estamos vivendo assim, como jovens religiosos iludidos. Porque quando a gente peca, quando a gente faz algo ou se afasta de Deus de alguma forma, a gente vai lá para Deus de forma religiosa. Vou ter que conversar com o pastor mesmo. Para resolver, né? Tem que resolver. Mas no nosso coração, não tem nada resolvido. A gente só está cumprindo a lei. Só está sendo religioso. E isso é um engano. Isso é uma ilusão. Peça a Deus hoje para te dar consciência de pecados que estão te afastando dele. Hoje, agora, começa a orar agora. Deus, isso mexeu comigo. Me mostra que agora pecados que eu tenho. Talvez pessoas que eu preciso pedir perdão. Talvez pessoas que eu machuquei, que eu magoei, que eu falei o que não devia, que eu fiz o que não devia. Me mostra agora, Deus. Deus, talvez minha família, eu não estou tratando os meus pais como eu deveria. Talvez o meu trabalho, eu não estou sendo grato como eu deveria, eu só tenho ingratidão ao meu trabalho. Talvez a minha faculdade, eu não aproveito ela como uma oportunidade como deveria, eu só reclamo. Deus, sonda o meu coração, tira o meu pecado. Terceiro lugar, Jesus não pode ser só o seu Salvador, mas Jesus pode não ser também o seu Senhor ainda. E Jesus, Ele precisa ser o nosso Salvador, sim, para resolver a nossa vida eterna, para nos dar acesso de volta a Deus, mas Ele também precisa ser o nosso Senhor, e é por isso que a gente fala que você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é uma entrega completa a esse Jesus. Olha só o que diz Lucas capítulo 6, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Nesse momento Jesus estava estralando o chicote com seus discípulos, numa cena que aconteceu, e ele solta essa frase. Aqueles que me amam, lá em João, depois ele vai falar a mesma coisa, aqueles que me amam de verdade são os que obedecem ao mandamento do meu Pai. Então, o jovem rico viveu isso aqui. Ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre. Mestre? Jesus fala: só existe um bom mestre. Por que você está me chamando de bom mestre? Deixa eu ver se eu sou o seu bom mestre. Vai lá e vende tudo que você tem. Não. O jovem rico não era de verdade entregue a Jesus. Ele não tinha, de fato, Jesus como seu Senhor ainda. Era só um discurso. Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso também me alerta que eu e você, como juventude aqui hoje, muitas vezes vivemos iludidos, achando que Jesus já é o nosso Senhor, mas não é. Porque às vezes Jesus pede coisas simples da gente e a gente não faz. Como por exemplo, que horas que começa o culto aqui? 6 horas. Aí a gente se programa e se organiza para chegar 7, 6h15, 6h20. Mas Felipe, isso aí não é descumprir um mandamento de Deus. Beleza, vamos lá. Quando Deus fala, ame a Deus sobre todo o teu entendimento, tua alma, e também ame ao próximo como a ti mesmo e tal. Aí você chega 6h15, 6h20, porque você se programou para isso. O seu desrespeito não é talvez com Deus diretamente, mas é talvez com a banda que se preparou desde as 3 da tarde para começar às 6 horas. O seu desrespeito é com as pessoas que estão aqui, os voluntários, preparando todo esse ambiente para começar no horário, para receber as pessoas que estão pela primeira vez, para receber quem está conhecendo esse lugar. E aí você fala, todo mês tem culto, então tudo bem chegar uma vez atrasada, ou 2, ou 3, ou todas. Sabe? São pequenas coisas que muitas vezes revelam que Jesus ainda não é o nosso Senhor. Felipe, mas eu acho que isso é muito radical. Claro, porque a vida com Deus é sim ou não. Ou é quente ou é frio. Jesus fala em Apocalipse que se a gente viver uma vida morna, Ele não aceita isso.
Esses que vivem uma vida morna serão vomitados. E olha só que interessante, se é vomitado é porque estava dentro. Então hoje está cheio de gente morna aqui talvez. Mas serão vomitados da presença de Deus. Nem todo aquele que se chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, até nas pequenas coisas. Eu estou falando que eu estou viciado em ar. Uma pequena coisa que Deus pede para a gente é honrar pai e mãe. Ele cita esse mandamento na conversa com o jovem rico. E aí agora você pode medir na sua adolescência até aqui, até a sua vida hoje, até como você está vivendo hoje. Talvez de 0 a 10, o quanto você honrou seus pais. Sua adolescência, sua pré-adolescência, sua juventude agora. O quanto você tem honrado seus pais. Ou talvez o quanto essa imagem te representa. Seu pai tentando se conectar com você via celular, porque ele não consegue falar com você. Você vive de fone. Você vive no seu mundo. Você vive no seu quarto. Você vive nas suas ideias. Você vive no seu ambiente, onde os seus pais tentam conversar com você, mas não faz mais sentido. O que eu tenho que ouvir desses velhos? Eles não vivem mais o mundo que eu vivo. Eles vivem um mundo de 20, 30 anos atrás. Então, agora eu tenho que dizer para eles o que eles precisam ouvir. Talvez sua mãe tentando conversar com você e ela já perdeu a paciência e talvez ela não esteja mais agindo de forma saudável com você. Só que isso não te dá o direito de revidar. A palavra de Deus diz: não revide, não pague o mal com o mal, mas faça o bem a todos, sem olhar a quem. Então talvez o seu pai ou a sua mãe até trataram você mal na sua juventude, na sua adolescência, talvez foram negligentes, talvez traumatizaram você em muitas coisas. Mas isso não anula o mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Você já parou para pensar nisso? Então, o quanto você tem honrado os seus pais a sua vida inteira? Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também precisa ser o nosso Senhor. Até nas pequenas coisas. Por último, você pode estar desperdiçando o que Jesus conquistou na cruz. E aqui foi o que aquele jovem fez. Aquele jovem rico que tinha todo o potencial, que tinha dinheiro, que tinha posição, que tinha talvez seguidores. Ele jogou tudo isso fora, porque ele não quis viver uma entrega completa com Jesus. Hebreus capítulo 2 vai dizer: portanto devemos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem anunciada por anjos foi verdadeira, ou seja, se o evangelho é verdadeiro, o que nos faz pensar que escaparemos, o que nos faz pensar que não iremos para o inferno, o que nos faz pensar que não estamos perdidos, se negligenciarmos essa grande salvação anunciada inicialmente pelo próprio Senhor Jesus? O que nos faz pensar que nós podemos desperdiçar aquilo que Deus fez? O que faz você, jovem, pensar que você pode desperdiçar 15 minutos de introdução de um culto? O que faz você pensar que você pode desperdiçar talvez aquela primeira aula da faculdade que não vale nada e você pode matar? Jesus entrou num povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. A sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada demais com os muitos afazeres da casa, e foi a Jesus e falar: Senhor, foi lá reclamar: Jesus, não te incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga para que ela venha me ajudar. Então Jesus respondeu: Marta, Marta, se você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, apenas uma coisa é necessária, Marta. E quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Essa história eu acho que você conhece também. Marta e Maria recebem Jesus na sua casa, e Marta recebe Jesus, e eu imagino essa cena. Marta recebendo Jesus, ela olha e fala assim: meu Deus, eu preciso fazer um bolo. Eu estou viciado em inteligência artificial. Eu preciso fazer um bolo, eu preciso arrumar as coisas tudo bonitinho em casa, preciso deixar uma poltrona separada para Jesus, eu preciso deixar os panos em ordem, limpar as janelas, eu preciso fazer tudo. E Maria
Maria sentou do lado de Jesus com um caderno. Que história é essa? Jesus, como assim? Você não está vendo? Eu aqui com o espanador tirando toda a poeira sozinha e minha irmã sentada do seu lado. Isso não te incomoda também? E Jesus olha para Marta e fala assim: shh. Antes de abaixar a poeira, abaixa a bola. Você anda preocupada demais, Marta, com coisas que são detalhes. É importante limpar a casa, é importante organizar as coisas, mas tem uma coisa mais importante. Tem uma parte que é melhor, tem uma parte que é mais valiosa, tem uma parte que é mais preciosa, que é a minha própria presença, Marta. E Maria escolheu a boa parte, e ninguém vai tirar isso dela. Essa história é sobre mim e sobre você. Talvez a gente vive preocupado demais com muitos detalhes da nossa vida, de como vai ser a nossa vida financeira, de como vai ser a nossa família, de como vai ser a casa que a gente vai morar, de como vai ser a nossa profissão, de como vai ser a nossa carreira, de como vai ser o nosso relacionamento. A gente vive preocupado demais, e Jesus está do nosso lado dizendo assim: ei, eu estou aqui, presta atenção em mim, vive comigo a intensidade do relacionamento que eu quero viver com você. Você é jovem, você tem todo o potencial, você está numa igreja incrível, você tem amigos legais, e você não aproveita isso, porque você perde tempo demais com coisas, reclamando demais, com coisas que não são importantes, com coisas que são detalhes, que eu já resolvi para você na sua vida. Como aproveitar então e não desperdiçar o que Jesus conquistou por nós? Como não ser Marta? Como ser Maria? Como saber o nível certo de saber cuidar dos detalhes que são importantes, mas não negligenciar a boa parte, que é o próprio Jesus? Eu trouxe essa notícia enquanto eu estava preparando essa pregação. Durante essa semana eu fui orando: Deus, me diz o que o Senhor quer falar. E eu abri o Google, abri o G1 e abri o Globo, o coisa de esporte lá, Globo Esporte. E a primeira notícia que apareceu foi essa: jogador da NBA anuncia aposentadoria aos 21 anos. Eu desisti do basquete para seguir Jesus. Na legenda aqui embaixo ele fala, para resumir tudo, eu desisti do basquete para seguir Jesus. A.J. Griffin, de 21 anos, estava no Houston Rockets, mas quer ser pastor em tempo integral. E eu fico muito preocupado quando eu olho para a minha igreja, de mais de 3.000 pessoas, e eu procuro, onde estão os seminaristas? Nem precisa então por aí. Mas eu falo assim, a gente tem 1 ou 2 ou 3 seminaristas, mas então vamos outra. Eu fico preocupado quando eu olho para a minha geração de jovens e pergunto assim: onde estão os jovens que escolheram a boa parte? Onde estão os jovens que abandonariam tudo por causa de Jesus? Onde estão os jovens que abandonariam talvez sonhos grandiosos, riquezas, tesouros, por causa de um tesouro maior, por causa de um tesouro melhor? Parte prática, leitura da Bíblia. Não tem como viver a intensidade do relacionamento com Jesus sem ler a Bíblia, sem conhecer o que Jesus quer para nós. Não tem como fazer isso sem relacionamentos saudáveis. E aí aqui entra um ponto importante: como a gente vai ter relacionamentos saudáveis que nos aproximam de Deus, se a gente dá mais ouvido para os amigos da faculdade que querem nos levar para longe de Deus? Servindo na igreja, porque aqui na igreja a gente consegue ter relacionamentos saudáveis, com pessoas que estão aqui também dizendo: olha, eu também quero aprimorar a minha fé em Jesus, eu também quero crescer com Jesus, eu quero ser esse jovem que escolheu a boa parte. Compartilhando essa mensagem com os de fora, enquanto você fala de Jesus para as outras pessoas, o seu próprio testemunho é construído. Se você não fala de Jesus para ninguém, se você ainda é o jovem crente agente secreto, você não está crescendo com Jesus.
Quanto mais você fala das histórias que Jesus está fazendo na sua vida, mais a sua fé cresce, mais você amadurece e mais pessoas ficam sabendo quão poderoso Ele é. Fazendo bem sem olhar a quem, sendo um universitário exemplar. Talvez você seja, que bom por isso, mas talvez Jesus também está te chamando para dar um passo a mais. Eu fiquei sabendo que a nossa faculdade aqui tem um pequeno grupo que funciona lá, de uma outra igreja. E se você estuda lá, o que você está esperando para se juntar com essa galera? Ou se você estuda lá, o que você está esperando para criar um novo pequeno grupo? Ou uma outra iniciativa, de repente você vai juntar esse aqui, um universitário exemplar, com compartilhar a mensagem para os de fora, e você vai criar um projeto social. O que você está esperando? Você é jovem, você tem todo o potencial, você tem recursos, você tem ideia, você tem ferramentas. O que você está esperando? Você está esperando o Lucas falar? Você está esperando eu falar? Eu trazer as ideias, você trazer as ideias? Por que você não pode trazer as ideias? Por que você não pode se mover? Por que você não pode se mobilizar? E eu tenho conhecido histórias de jovens que desde cedo se mexem e se mobilizam para viver um relacionamento crescente com Jesus e não desperdiçar o que Ele conquistou por nós na cruz. Você pode ser esse jovem também, sendo um profissional exemplar, sendo um filho exemplar. São tantas formas práticas e simples e fáceis de a gente não desperdiçar o que Jesus conquistou por nós na cruz. Sabe outra forma simples e prática? Mês que vem, novembro, próximo culto, primeiro sábado do mês, você chegar aqui no horário. É uma forma prática. Não permita que Deus alguma vez tenha que olhar para você com a dor de olhar para alguém que é amado, mas que se nega a ser o que poderia ter sido. Foi esse olhar que Jesus teve com aquele jovem rico. Nossa, esse cara tinha tudo para arrebentar. Esse cara tinha tudo para ser top, para levar muitas pessoas a Jesus. Esse cara ia ser o apóstolo Paulo. Esse cara, depois na Bíblia, a Bíblia conta a história de um outro homem chamado Zaqueu, que também era um jovem rico. Mas Zaqueu teve um desfecho diferente. Zaqueu entregou sua vida a Jesus. E a Bíblia conta que Jesus fez o mesmo desafio para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, você precisa resolver o seu problema com dinheiro. Que ele tinha problema com dinheiro, ele era ganancioso, ele roubava. E Zaqueu responde para Jesus: olha, eu vou restituir a quem eu roubei 4 vezes mais. E Jesus responde: hoje houve salvação nessa casa. Não permita que você talvez passe por isso, de sentir que Deus está te olhando como alguém com todo o potencial, mas que não é, porque ainda não se entregou por completo, ainda não vive Jesus de fato. Para refletir e praticar antes, mudanças nascem de uma inquietação pessoal. Quais têm sido suas inquietações hoje? Isso aqui me pegou. Eu estava refletindo sobre isso, essa frase veio, e fiquei pensando, quantas vezes eu já mudei coisas na minha vida, porque eu falei, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo para mim, eu preciso mudar, preciso ter resultados diferentes, então vou ter atitudes diferentes. Inquietações que me fizeram mudar. E uma delas foi quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, e eu falei assim: não faz sentido eu dizer que eu sou um jovem, um adolescente cristão que não sabe nem um versículo decorado. Não faz sentido. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a decorar versículos da Bíblia, porque a palavra de Deus diz isso: olha, a tua palavra eu escrevi e eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. E eu guardei isso e falei, não, eu preciso decorar versículos. Eu comecei a decorar versículos. Então hoje, se acabar o mundo, se acabar a internet, se queimarem todos os papéis e bíblias, graças a Deus que eu decorei uns versículos, porque isso vai alimentar a minha alma até o fim dos meus dias. Quais as suas inquietações hoje? O que você vai sair daqui pensando assim: cara, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar minha fé, eu preciso ter mais atitudes com Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso ter essas inquietações hoje. O que você vai se inquietar hoje? Agora sim, em primeiro lugar,
Você já tomou a decisão de se entregar para Jesus? Se Jesus ainda não é o seu Salvador, você pode fazer essa entrega agora. Simples. Numa oração que você faz aí agora, você fala assim: Jesus, me arrependo dos meus pecados, e eu creio que eu só consigo a salvação através da fé em Ti. Então por isso, eu entrego a minha vida a Ti. Pronto. Seu nome está escrito no livro da vida. Se você ainda não fez essa oração, você pode fazer ela aí agora, e você receberá de graça a salvação. Segundo lugar, Jesus também precisa ser o seu Senhor. Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida por completo? É isso que Ele quer também fazer com você, não só te salvar e te levar para o céu, mas Ele quer transformar a sua vida aqui agora. Ele quer tirar os pecados da sua vida e transformando você, à medida que você vai se parecendo com Ele, nesse relacionamento com Ele, nessa jornada com Ele. Mas para isso acontecer, você precisa entregar o seu coração todo para Jesus. Todas as suas atitudes, todos os seus desejos, os seus sonhos precisam estar entregues diante de Jesus. Por último, de quais maneiras você se vê desperdiçando o sacrifício de Jesus na cruz por você? O que você precisa mudar hoje? O que você precisa entregar? Talvez você saiba, eu não. Deus sabe, e com certeza Ele está te falando e te incomodando. Eu quero orar com você agora, porque tudo isso não é fácil, e tudo isso depende de fé, e a fé, como a gente leu aqui, é uma dádiva de Deus. Mas Deus também diz na sua palavra, que se você acha que você não tem fé, ou não tem muita fé, ore, e peça a Deus: Deus, me dá fé, para viver essa vida que o Senhor quer que eu viva. Eu não tenho fé, Deus, eu confio no meu trabalho, no meu estudo, na minha família, no meu dinheiro, mas eu não quero mais isso. Eu quero confiar no Senhor. Você pode orar agora isso diante de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Deus, essa é a nossa oração. Precisamos do Senhor para viver, precisamos do Senhor para tudo em nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente se esquece disso, e a gente quer viver a nossa vida sozinhos. A gente quer viver, tomar as nossas decisões sozinhos, caminhar sozinhos, e a gente se ilude, a gente acha que a gente está indo bem, como aquele jovem rico achava que ele estava indo bem. Mas Senhor, em nome de Jesus, mostra os nossos pecados, mostra aquilo que está lá ainda no nosso coração, que tira o Teu lugar, que não permite que o Senhor reine por completo na nossa vida, porque queremos entregar a nossa vida por completo a Jesus. Queremos ser esses jovens que escolheram a boa parte, esses jovens que encontraram um tesouro, assim como a Tua palavra diz que aquele homem encontrou um campo onde achou o tesouro verdadeiro. Ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque para ele somente os tesouros celestiais significavam alguma coisa. Que nós sejamos esses jovens que não se deixam ofuscar pelas maravilhas, pelos prazeres, pelos tesouros do mundo, mas que sejamos os jovens que conseguem abrir mão de tudo isso para ficar com os Teus tesouros para nós, Senhor. Que nós possamos ser essa geração que Te obedece, que conquista uma cidade para o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?